E eu queria fazer um comentário, né? Que eu estou puxando para esse lado um pouco, porque ontem eu preguei, né, num seminário de vida no Espírito, né, da Renovação Carismática Católica, e o tema era o pecado e salvação. E lembrando lá do pecado original, lembro que o meu irmão falou aí, né, o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. E a serpente, o animal mais astuto, né, aquela realidade que os fez pecar, os tentou no orgulho, na soberba. E veja o que eles quiseram. Né? O que fez com que eles quisessem comer aquele fruto? Eles queriam ser como deuses. Né? Queriam ser como Deus. Romper com a imagem e semelhança do verdadeiro Deus e se colocar no lugar de Deus. Obviamente como um falso Deus. Quantas vezes o ser humano não tem se colocado no centro das coisas como um falso Deus? E aí eu também alerto, né? Já os protestantes nos atacam de maneira errada, porque existem coisas que podem ser atacadas na igreja. Por exemplo, uma teologia que coloca o ser humano no centro das coisas. Só que essa teologia também existe entre os protestantes, né? O ser humano, a vontade das pessoas, né? Os bens materiais, a resolução de todos os problemas dessa terra, uma vida prazerosa, justiça para todos, um mundo perfeito e o ser humano no meio de tudo. E agora nas homilias vamos falar só do ser humano e das lutas sociais. E, ora, mas onde está o espaço do verdadeiro Deus para ser adorado? Este é um problema, né? A gente trazendo tudo isso que a gente falou até agora, né, para os dias atuais. O ser humano vai começando a se tornar um escravo do pecado e se coloca no lugar de Deus. Essa teologia que coloca o ser humano como o centro das coisas é uma teologia que estimula a idolatria. O centro da igreja é Deus, né? A gente não pode deixar isso sem falar, porque é o início do assunto, né? Meu irmão falava até muitas vezes, o que não pode acontecer é a idolatria, é uma adoração de um falso Deus, é tirar Deus do lugar dele. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma, né? É a Deus que nós devemos amar. Quando rompemos com ele, né, nós utilizamos mal a liberdade que ele nos deu por amor. E para fazer um adendo dessa questão da liberdade do pecado, né, eu queria citar Santo Agostinho, e a gente traz isso para a nossa vida, né? Porque eu acredito que falar de libertação do mal, libertação do pecado, vale a pena fazer este adendo aqui nessa live também, para que a gente não idolatre o pecado, não idolatre a nossa vontade. É porque tem muita gente aí idolatrando uma falsa liberdade, falando que é livre para se destruir, né? No pecado a pessoa se destrói. Isso não é liberdade. E Santo Agostinho fala assim, olha, mas não será o livre-arbítrio ainda mais livre quando não pode servir ao pecado? Veja, as pessoas não vão ser mais livres quando elas deixarem de idolatrar o pecado? Só existe liberdade quando nós fazemos o bem. Só existe liberdade quando estamos livres da idolatria. E aí essa live é uma luta mesmo contra a idolatria. Não só uma defesa da argumentação de que católicos não adoram imagem, mas uma luta contra a idolatria que acontece. E o autor do livro, né, o Giovanni Papini, aqui, que fala sobre a vida de Santo Agostinho, ele faz um comentário interessante. Ora,
Deus deseja o bem para todos os homens e, em sua busca do bem, ele os auxilia com o dom de sua graça, de sorte que favorece a liberdade humana. Na mesma proporção em que aumenta a caridade, o amor à perfeição, o ódio ao pecado. Quanto mais influi no homem para que ele prefira o bem, mais aumenta sua verdadeira liberdade. Os mandamentos de Deus estão inscritos, no coração do homem. Amar a Deus sobre todas as coisas já é uma negação da idolatria. Então, a gente, para combater a idolatria, basta a gente fomentar o contrário a ela. O contrário da idolatria é exatamente amar a Deus sobre todas as coisas. Para não colocar nada no lugar de Deus, é só colocar ele no ponto mais alto da sua vida. E aí você vai estar vacinado, vacinada contra todo tipo de idolatria.